Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Um dia eu olhei para a cama e vi o meu corpo estendido. Eu entrei em pânico absoluto, eu olhei e falei, meu Deus, eu morri. Como assim aquele corpo deitado na cama sou eu e eu estou aqui vendo ele? Será que eu estou morta? Foi nesse momento de pânico e desespero que eu decidi estudar e compreender o que é a experiência fora do corpo, o que é a projeciologia. E é sobre isso que eu vou contar hoje em mais um episódio Em Busca do Sagrado. Nessa série eu estou compartilhando todas as minhas experiências místicas, espirituais, religiosas, até encontrar uma verdadeira missão espiritual. Então, se você gosta desses assuntos, vem comigo. Quando me perguntam se eu acredito em vida após a morte, eu digo que sim. Acredito com certeza absoluta. E as pessoas perguntam para mim, como você pode ter essa certeza? E eu digo para vocês, quem já saiu do corpo tem essa certeza. É impressionante, mas de fato existe duas coisas que são distintas, o nosso corpo e o nosso espírito. E nós estamos vinculados a ele através de um fio de prata. Esse fio de prata não é simplesmente uma suposição, mas é uma experiência real, visual, que a gente tem quando a gente sai do corpo. Eu tinha cerca de 15 anos. Eu estava naquela busca desenfreada pelo sagrado, muitas coisas estavam acontecendo comigo. E dos 15 até os 21, eu passei 6 anos mais ou menos, até os 21, 22, tendo muitas experiências místicas. Naquele momento eu não tinha clareza sobre o que era mediunidade, né? Se você está acompanhando a série, no vídeo anterior eu contei um pouco que eu tive a primeira experiência que foi o deslocamento de consciência. Mas o deslocamento de consciência não é o deslocamento do corpo. O deslocamento do corpo é quando o espírito realmente sai do corpo. O seu espírito ele sai do corpo e você fica como se estivesse morta, porque de fato o que dá a ânima, né? O que anima o nosso corpo é a alma. Ânima vem de alma, de animar. Então esse ato da gente usar o corpo e se comunicar, quem faz isso é a alma, não é o corpo. O corpo é somente o veículo da alma. E como que eu sei disso? Eu sei disso através de uma experiência muito traumática no primeiro momento, mas muito profunda, que foi eu sair de forma involuntária do corpo. Então o que aconteceu foi que eu estava dormindo, quer dizer, eu não estava dormindo ainda, eu estava começando a dormir, aquele momento que o seu corpo começa a entrar em estado de vigília, saindo da vigília e vai pegando naquele sono que você ainda vai ouvindo os sons, sabe? Os sons do quarto você ainda ouve, mas você vai ficando mais longe e de repente o meu corpo, o espírito se deslocou e eu fiquei acima do corpo, acordada. E eu era capaz de saber que o meu corpo estava embaixo. E eu disse assim, meu Deus, eu estou aqui acordada, o meu corpo está lá embaixo. Se eu olhar, eu vou ver que eu morri. Então eu fiquei em pânico. Eu falei, eu vou olhar ou não vou olhar para o meu corpo? Porque se eu olhar, eu vou ver que eu morri. E agora, será que eu vou conseguir voltar para o corpo? Um pânico absolutamente me tomou, mas eu não aguentei a curiosidade e olhei. Quando eu olhei, eu vi o meu corpo estendido, como se eu estivesse morta. O corpo realmente estava inanimado, assim, completamente, né, fora de mim. Nesse momento, o pavor que me tomou foi tão grande que eu voltei automaticamente para o corpo. Então eu olhei, vi o corpo morto, né, desacordado, e o meu espírito retornou ao corpo. Eu acordei apavorada. Cheguei no NIC, que foi o local que eu contei para vocês no capítulo anterior, que eu tive o deslocamento de consciência. Se você não está acompanhando essa série, eu te convido a você se inscrever no canal e acompanhar. É muito legal se você puder assistir do começo, para você entender a trajetória, né? Não exatamente a sequência cronológica, porque, por exemplo, essa experiência que eu tive foi anterior a eu ter ido para a igreja, né? Eu contei para vocês aqui já a minha experiência como batista e com outras religiões que eu passei, mas eu achei importante narrar essa experiência para vocês entenderem o porquê que eu fui estudar profundamente projeciologia e conscienciologia. Bom, então o que aconteceu? Nesse momento na minha vida, eu comecei a ter, digamos assim, uma facilidade de sair do corpo. Como naquele momento eu não convivia com ninguém espírita, então eu entendia que aquilo era uma espécie de paranormalidade. Tipo, eu tenho algum dom especial que as pessoas não têm. E eu ficava assim, todas as vezes que eu ia dormir, não todas as vezes, mas com muita frequência,
Antes de eu pegar no sono, eu sentia o meu corpo querendo sair, o espírito sair do corpo. E aquilo começou a me deixar muito assustada. Até que me convidaram que ia ter uma palestra muito especial em Salvador, do professor Valdo Vieira, que é um professor, um mestre muito especial, que eu li vários livros. Eu vou deixar a descrição aqui, infelizmente ele faleceu. Eu vou colocar aqui o instituto dele para que vocês possam conhecer de projeciologia e conscienciologia. Ia ter uma palestra em Salvador do professor Valdo Vieira e eu fui lá. E quando eu fui, ele estava lançando o livro Bíblia dele, que chama-se Projeciologia e Conscienciologia, um livro grossão, de capa dura azul, nunca me esqueço. E eu então comprei esse livro com muita dificuldade, que era um livro muito caro, mas eu comecei a estudar Projeciologia e Conscienciologia. Lá eu conheci uma série de pessoas que estudavam o tema e também pessoas que frequentavam o NIC. E assim eu passei a fazer parte de um grupo na casa de um amigo nosso, e esse amigo, ele conduzia meditações para que a gente tivesse experiências conscientes fora do corpo. Nesse momento eu perdi o medo, eu entendi que experiências fora do corpo era uma coisa positiva, porque eu tinha a possibilidade de compreender o mundo espiritual e de interagir com o mundo espiritual, compreendendo que a realidade ela é muito mais do que o que os olhos é capaz de ver. Nesse momento eu me identifiquei profundamente com essa ciência e eu comecei a estudar de que forma eu poderia sair de forma voluntária. Ou seja, a primeira vez que eu saí, eu fiquei com medo porque eu não estava esperando. Então eu saí sem estar esperando e sem nenhum conhecimento. Então eu fiquei apavorada achando que eu tinha morrido. Mas depois que eu compreendi que o meu espírito podia deslocar do corpo e que aquilo não era morte, eu falei, meu Deus, a morte não existe. Porque preste atenção, se eu estou acordada e eu sou capaz de tirar o meu corpo o meu espírito do corpo e viver experiências fora do corpo, então é claro que quando eu morrer é esse espírito que vai continuar. Nesse momento eu tive certeza absoluta de que a vida após a morte existe. Mas até então eu não tinha encontrado nenhum espírito, certo? Eu estava apenas tendo essa experiência de sair e ver o meu próprio corpo. E a gente começou a fazer várias experiências místicas. A história é tão profunda, né, que para muitos podem achar loucura, mas se você já teve alguma experiência fora do corpo, compartilha aqui com a gente. Conta assim, eu já saí do corpo, como foi sua experiência, né? Pra gente poder ver que eu não tô sozinha no mundo, eu sei que muitas pessoas já saíram e que esse é um dom relativamente até comum. Logo quando, na época, né, como eu era muito jovem, eu achava que eu era... sei lá, tinha superpoderes e que a maioria não tinha, mas de fato essa é uma experiência mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas que estão inclusive em coma, você tem relatos, se você botar aí no YouTube, relatos de pós-morte ou quase morte, você vai ter experiência de pessoas que estiveram em fase terminal de doença, alguma coisa assim, foram dadas como morte e voltaram. E narram exatamente a mesma experiência, que elas saíram e que elas sentiam que eram presas ao corpo através de um fio de prata. Eu cheguei a ver esse fio de prata. Quando eu saía, a sensação que eu tinha é de que eu podia voar mesmo, né? O espírito, ele é livre, ele não tem a densidade do corpo. E o mais incrível é que quando você sai do corpo, você viaja à velocidade do seu pensamento. É muito louco, porque assim, se eu pensasse quando eu saía do corpo em alguém, automaticamente eu estava com esse alguém. É como se não existisse fronteiras, entende? Se eu dissesse, eu quero ir para a Índia, eu saía do corpo e o meu corpo já estava na Índia, quer dizer, o meu espírito já estava na Índia. E assim eu tive muitas experiências fora do corpo, até que eu tive uma experiência traumática. Sempre o até que, né? Por que que eu parei? Então, antes de eu contar o porquê que eu parei com essas experiências fora do corpo, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e me dá os seus depoimentos também, compartilha aqui suas experiências, né? Para que a gente possa ir crescendo uns com os outros. Como vocês sabem, esse vídeo é parte dessa série onde eu estou narrando minha trajetória espiritual até eu encontrar minha verdadeira missão. Então, eu espero que você esteja gostando, eu quero muito ouvir os seus feedbacks, como é que você se sente ouvindo essas histórias e quais são as suas experiências também fora do corpo. Então, o que que acontece? Eu fiquei frequentando esse grupo na casa do meu amigo, junto com o Nick e junto com Brahma Kumaris, com as meditações, com tudo que eu fazia ao mesmo tempo, né? Então, assim, teve um determinado momento da minha vida, por incrível que pareça, que eu tinha 5 atividades por semana. Segunda-feira eu ia para a igreja messiânica, terça-feira eu ia fazer Raja Yoga, quarta-feira eu ia
pro grupo desse amigo que fazia essas meditações na casa dele. Quinta-feira eu ia pro Nick, sabe assim? Sexta-feira eu não lembro pra onde eu ia, mas enfim, eu estava todos os dias em alguma atividade mística, em busca desesperada de encontrar respostas. E essas experiências fora do corpo, elas foram de fato muito fortes e muito impactantes, né? E o primeiro grande impacto que deu na minha vida foi eu não acreditar que existia morte. Junto com essas experiências, eu li um livro que foi divisor de águas também na minha vida e na compreensão sobre a morte, que chama-se O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida, porque ele conta a visão do Tibete, né, a visão dos orientais sobre a morte, como eles veem a morte. E eu estudei esse livro no mesmo momento que eu estava fazendo esses estudos de projeciologia, para entender que de fato a morte não existe, que é uma passagem. Uma vez minha preta velha falou uma coisa muito interessante, ela disse assim: na verdade a morte é o estado que vocês estão agora. Isso que vocês chamam de vida é a morte para o espírito, porque o espírito está aprisionado no corpo. Quando vocês fazem a passagem para o outro mundo, é que de fato o espírito se liberta, ou seja, que você verdadeiramente vive, né? E é muito interessante realmente essa reflexão. O fato é que eu fiquei então achando incrível, né, deslumbrada com esse superpoder que eu conseguia deitar e dizer agora eu quero me projetar conscientemente. E aí meu corpo saía, meu espírito saía do corpo. E assim eu fiz algumas viagens, eu fui para a Índia, eu encontrei algumas pessoas, a gente falava até que a gente ia se encontrar durante o sonho, então a gente combinava, olha, vamos ver se a gente consegue fazer a reunião. De fato, a gente nunca conseguiu fazer a reunião, mas eu consegui sim encontrar uma outra pessoa fora do corpo. Então assim, coisas muito loucas para quem não vive, né? Quem tá de fora e nunca viveu isso vai dizer que eu tô alienada. Mas assim, pesquisem um tema para vocês verem que é muito mais comum do que vocês podem imaginar. E o que é que aconteceu? Um dia eu me projetei fora do corpo e eu encontrei espíritos trevosos, né? Quando eu me desloquei, eu vi uma nuvem escura vindo na minha direção e eu comecei a ficar com muito medo, eu comecei a ficar apavorada e eu comecei a ouvir vozes. Né? Tipo assim, risadas, gargalhadas e uma coisa meio assim, várias vozes falando ao mesmo tempo. Naquele momento eu fiquei apavorada, falei, eu quero voltar. Eu ainda levei alguns segundos assim, né, pra conseguir voltar pro corpo, mas eu quero voltar. E quando eu voltei pro corpo, eu voltei com muito medo. Eu comecei a achar que aquelas experiências de forçar o meu espírito a sair do corpo, ela poderia ser perigosa, porque você consegue até projetar o seu corpo para fora, o seu espírito para fora do corpo, mas não necessariamente você consegue controlar o que você vai encontrar do outro lado. E esse é o ponto negativo que eu acho da projeciologia. Hoje, se você perguntar para mim, Carol, você aconselha as pessoas a fazerem atividades para sair do corpo? Não, eu não aconselho. Apesar de eu ter feito, né, eu acho que talvez isso tenha ajudado a expandir ainda mais a minha mediunidade, que anos depois foi que eu fui entender que tudo isso era fruto da minha mediunidade, do meu campo muito aberto. É aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou galinha? Eu não sei se o fato de eu ter praticado tanta coisa, tanta meditação, tanta projeciologia, tanta coisa desse tipo, ajudou a expandir o meu campo mediúnico, ou se é ao contrário. Como o meu campo mediúnico já era expandido, eu naturalmente já apresentava esses fenômenos. Eu confesso que eu não sei dizer para vocês o que é que veio primeiro, né? Se era já, porque naquela época eu não tinha consciência desse termo mediunidade. Então eu não achava que eu era médium, eu achava que eu tinha superpoderes e eu conseguia fazer coisas que as outras pessoas não conseguiam, né? O fato é que eu não aconselho esse tipo de exercício, apesar de eu ter aprendido muito com isso, porque o que eu percebi é isso, que o seu espírito ele pode sim se deslocar do corpo, mas você não pode garantir controle absoluto do que você vai encontrar do outro lado. E pode ser que a depender da frequência que você esteja interna, vamos dizer, se você teve um dia raivoso, se você teve um dia que você está indignado com alguém ou chateado com alguém, isso pode te colocar numa esfera mais densa e você de repente passar experiências desagradáveis. Essa foi a minha experiência. Eu sei que existem muitas pessoas sérias que fazem trabalhos incríveis sobre isso. Se você quiser conhecer mais sobre o tema, eu estou colocando aqui na descrição alguns links, mas de fato eu não aconselho, se você nunca fez projeciologia, a você fazer. Agora, se você tem essa experiência natural, se você já sai do corpo sem você querer e você não está conseguindo controlar isso, aí eu acho legal você pesquisar o tema e estudar para você aprender a controlar essa capacidade que o seu espírito tem de se deslocar do corpo de forma consciente.
tá certo? Depois que eu tive essa experiência traumática, eu disse, eu não quero mais participar disso, eu abandonei esse grupo, eu disse assim, olha, eu tô mexendo com coisa que eu não sei muito bem onde é que vai dar, de repente eu tô acessando poderes ou, sei lá, experiências que podem serem traumáticas, eu era muito jovem, só tinha 15 anos, eu falei, é melhor eu parar com essa maluquice de querer ficar saindo do corpo, porque isso pode me levar para onde eu não quero. E assim eu parei com esse sistema de projeciologia e conscienciologia. Mas eu continuei fazendo as minhas meditações e no próximo vídeo eu vou contar para vocês uma técnica que eu aprendi de meditação que me ajudou profundamente a equilibrar o meu campo magnético e, sobretudo, a acalmar minha mente junto com todas essas técnicas que eu fazia. Eu espero você próxima quinta-feira, 19 horas aqui no canal. Se inscreve, dá um joinha, compartilha com seus amigos, toca o sininho para receber as nossas atualizações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!